Hoje é segunda-feira. Na semana passada nós tivemos o primeiro turno das eleições e quando foi dado o resultado final, Lula apareceu em primeiro lugar. Mas a pergunta é, você pode até achar que é uma pergunta estranha fazer isso, cara, fazer essa pergunta, mas a pergunta é, afinal, Lula, ele venceu a eleição? Essa pergunta não é absurda, ela, assim não, mas o TSE do caramba aí, enfim, disse que ele foi o primeiro lugar, mas a pergunta é, ele venceu de fato essa eleição, esse primeiro turno? Por que essa pergunta? Ela é absurda? Não. Ela deve ser feita? É evidente que sim. E ela vai ser respondida, eu vou me propor responder essa pergunta pegando um amplo contexto, trazendo tudo, porque aí vai ficar mais fácil compreender por que eu acho que, de fato, Lula não venceu. Apareceu lá na semana passada, naquela questão lá dos relatórios do TRE, do TSE, a divulgação. Para mim, Lula não venceu. Ah, porque Lula, ele é um arrasa-quarteirão, onde ele passa, ele vai amealhando o voto. Não, Lula não é um arrasa-quarteirão. É mesmo, cara. Então vamos entender isso sob a seguinte perspectiva, sob o seguinte olhar. Pense aí, 2 anos, 3 anos, Jair Bolsonaro, ele não consegue ter um segundo de paz. São mais de 150 horas por dia, lacrador, imprensa, mídia, o caralho a quatro, todo mundo massacrando incessantemente ele e o governo dele. Jair Bolsonaro, ele não pode respirar. Se ele respira, não, porque Bolsonaro é um vagabundo, Bolsonaro é um canalha, ele não presta pra porra nenhuma porque ele tá respirando. Jair Bolsonaro não pode dar um espirro, porque quando ele espirra, ele também é desgraçado, é um vagabundo, é um imprestável, é isso e aquilo, porque ele espirrou. Por que ele espirrou? Jair Bolsonaro, ele não pode dormir, porque se ele dormiu, ele é um desgraçado, ele é um miserável, não vale porra nenhuma. Pronto. Bicho, mesmo se você não simpatiza com o presidente, pense o seguinte, cara. Se uma pessoa às vezes, a depender das circunstâncias, ela já enche a nossa paciência, já enche o nosso saco. Você imagine o que é você ter toneladas de pessoas incessantemente, mais de 80 horas por dia, aqui no nosso país e fora daqui, massacrando você, batendo em você incessantemente. Uma pessoa só, às vezes já basta para tirar eu e você do sério, para mexer com a gente, para deixar a gente já com aquela vontade de apertar o pescoço do cara, massacrar o cara. Agora você imagine uma pessoa ser bombardeado mais de 80 horas por dia, como foi o caso do presidente. Humanamente impossível de a pessoa ter como resistir a tudo isso, e ele resistiu. E olha que muitas vezes ele é criticado quando em um determinado momento ou outro ele dá um coice em alguém. Ele é humano, porra. Em um momento ou outro o cara realmente vai precisar dar um coice em alguém. Imagine se você fosse o presidente da República, você fosse Jair Bolsonaro. Pense aí, cara, você acorda, você, enfim, tá em sua casa e você pega lá um celular, ou via aqui no computador, enfim, você pega lá o YouTube da vida lá e tem lá um vídeo de uma divete da vida, aquela porra daquela divete sangalo lá, que infelizmente nasceu lá na Bahia, e eu sou da Bahia, infelizmente aquela porra, aquela idiota é de lá, durante uma festa lá não sei onde, ela xingando o presidente e incentivando as pessoas também a xingar o presidente. Não, mais alto aí, pessoal, mais alto aí que eu não tô ouvindo nada. Mais alto, bora xingar esse cara.
Pensa aí, cara, se você fosse o presidente da República, de repente você acorda e vê um cara lá incentivando várias pessoas a te xingar. Seu filho tá vendo, sua filha tá vendo, sua esposa, as pessoas que você gosta, que você conhece, porra, te xingando, o outro ali massacra, o outro ali diz que você é um tal de genocida. Pense em tudo isso, cara. Nem Adolf Hitler, e para algumas pessoas, nem Adolf Hitler foi chamado de genocida. Aí você pega um jornal, você vê internet, você vê televisão, você vê... O cara é genocida. O cara é genocida. A tal da mulher lá mandando os outros xingar ele. Como é que o cara desse, cara, sofrendo esse massacre todo, tudo isso, toda essa onda, toda essa avalanche em cima do cara? Como é que você pode exatamente afirmar que Mula venceu com o outro lado, no caso aqui o lado Jair Bolsonaro, levando toda essa pancadaria? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: exclua a possibilidade de Jair Bolsonaro ter sofrido tudo isso, esse jogo completamente desigual. Será que Mula iria conseguir de fato o que ele conseguiu, cara? Veja, pessoas como eu e outros por aí, que apoiamos o presidente, que somos leais ao presidente, a gente até tentou e tenta e continua trabalhando firmemente para defender o presidente. Mas a avalanche, a onda, o massacre é tão violento que às vezes nós não conseguimos criar uma barreira, uma defesa o suficiente para conseguir frear tudo isso, para conseguir fazer frente a todo esse massacre, cara. Porque o jogo, de fato, foi um jogo completamente desequilibrado, completamente desfavorável. Em condições normais, totalmente iguais, Mula não ia ter conseguido o que ele conseguiu, cara. É por isso que eu fiz aquela pergunta no começo: será que de fato Mula venceu? Seria comparável a uma partida de futebol. Pense bem, aqui desse lado está o time de Jair Bolsonaro e do lado de cá está o time do presidiário, do ladrão, do patife, do vagabundo, o tal do Mula, o maloqueiro. Porque é isso que Mula é, um maloqueiro, desse lado de cá. O juiz Eco, ele resolve expulsar 3 jogadores aqui desse lado, do time de Jair Bolsonaro. Expulsa o centroavante, expulsa o camisa 10, o cérebro, o maestro, o cara que pensa tudo, expulsa. Expulsa o zagueiro, aquele zagueirão lá que fecha a defesa, que não deixa nem vento passar. Se às vezes 11-11 já é complicado, imagine você agora você ter que jogar contra menos... O seu time tem -3 e o outro lado está completo. Para melhorar, esse mesmo juiz Eco que expulsou 3 do seu time aqui, do time dele, ainda deixou 2 pendurados e claramente ele está favorecendo o time do vagabundo, do presidiário, do Mula. Como é que nessas circunstâncias, cara, o lado de cá vai conseguir fazer alguma coisa? Ainda assim, veja, ainda assim, com toda essa onda, com tudo isso desfavorável a Jair Bolsonaro, ainda assim, nós conseguimos pegar esse jogo e levar lá para ter uma próxima partida. Vai ter ainda um segundo tempo, vai ter prorrogação, vai ter cobrança de pênalti, vai ter tudo. E a margem de vitória de Mula não foi tão expressiva assim. Institutos de pesquisas, TSE, STF, TRE, TR do cacete, lacrador, a puta que pariu, jornalista, imprensa, os caras lá de fora, milhares assim, tudo do lado de cá, o lado de Mula, o lado do vagabundo. E ainda assim, com tudo isso, ele não conseguiu levar com uma grande e folgada margem. Por isso que, para mim, Mula não venceu coisíssima nenhuma. A pergunta, quando eu fiz lá no começo, será que Mula venceu essa eleição?
Por isso que para mim ela não é absurda, ela não é fora do normal. Ele para mim não venceu. Se fosse um jogo completamente parelho, por igual, esse com esse, completamente parelho, Mula ia levar uma verdadeira lavada, cara, uma verdadeira surra. Correto? Então fica o seguinte recado. Próximo dia 30, nós vamos ter o jogo de volta. Não se esqueça, Jair Bolsonaro, número 22, aqui em São Paulo. Tarcísio Gomes, número 10. 10, o número do pensador, do craque do time. 10, Tarcísio aqui para São Paulo. Jair Bolsonaro, número 22. Nós haveremos de vencer essa eleição. O jogo ainda não tem nada decidido. O que aconteceu semana passada, enfim, nós haveremos de levar esse jogo, esse campeonato. A faixa vai ser nossa. Muito bem, vídeo concluído. Hoje é segunda-feira, estamos aí no início da semana. Excelente semana para você. Quarta-feira vai ser feriado, dia 12 de outubro, dia das crianças. Aproveite aí, curta com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com seu neto, enfim, curta bem, aproveite o feriado, ok? Perfeita semana para você, até o nosso próximo encontro. Obrigado.